Olá, queridas, vamos para mais um devocional. Já estamos no 19º dia. Vamos continuar firmes nesse propósito, orando pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa casa. E nesse 19º dia eu quero meditar com você a respeito do tema dele, por ele e para ele são todas as coisas. E leia comigo Hebreus 12, verso 3 e verso 4, que diz o seguinte: Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que é família para você, queridos? Acredito que, como sociedade, começamos a nos perder quando essa pergunta começou a ter um peso maior do que ela deveria. O que é família para mim? Deveríamos nos preocupar em saber e construir uma família de acordo com o ideal de Deus, que é perfeito. Eu costumo ensinar para os adolescentes e para os jovens que eu discipulo que família é algo que eles devem pensar desde o início. Não para começar logo na adolescência, talvez uma família, talvez um casamento, não é por conta disso. É porque eles, assim como, por exemplo, a gente é ensinado a ir para a escola, a aprender gramática, a aprender cálculo, a gente é indicado e orientado a escolher uma profissão e muitas das vezes a gente não vai para aquela profissão que a gente tanto quer, às vezes a gente é conduzido para outras coisas, mas a gente vai e se prepara na escola, aprende a fazer cálculo e por que isso não acontece com relação do casamento? Porque é quase que certeza que todas as pessoas vão construir família. É quase que certeza que todas as pessoas vão pensar nessa conjuntura de algum tipo de família. Então eles precisam entender qual é o ideal de família que a Bíblia ensina, que Deus ensina, para poder entrar nessa instituição, colocando dessa maneira, tão importante, mas também tão difícil às vezes de lidar. Então eu preciso pensar sobre família. O ser humano ele caminha a passos largos para o egocentrismo. E a gente percebe que os princípios cristãos têm se perdido e a sociedade tende à ruína. Quando falamos em casamento, é mais fácil ouvirmos piadas e deboches do que, de fato, o encorajamento para a missão que Deus nos deu. São infinitas piadas sobre o assunto, mas ao verem um casal que construiu um casamento feliz e firme, a primeira pergunta que fazem é: qual é o segredo para esse casamento duradouro? A resposta, porém, é algo que muitas vezes a pessoa não quer ouvir. O segredo é Jesus. Um casamento, queridos, bem-sucedido é uma construção. São renúncias, acordos, amor, escolha e compromisso. Antes de tudo isso, Jesus. O dia a dia pode por muitas vezes ser desafiador. Ao convidar Jesus para a nossa família, tudo se transforma. Então, um lar feliz não é resultado de quantas vezes eu tive razão, quantas vezes eu tive certo, mas de quantas vezes olhei para o meu cônjuge e considerei mais importante do que a mim mesmo, de quantas vezes pedi perdão, mesmo estando certo, de quantas vezes busquei no Senhor a solução, em vez de me encher de orgulho e razão. A base de um casamento sólido é Jesus no centro, diálogos e acordos. O casamento foi instituído por Deus e só é possível vivê-lo, só é possível vivenciar o casamento em totalidade se estivermos firmados nele, que é a rocha, queridos. Nele, que é a rocha. Então, Jesus, em Hebreus a gente leu: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Querido Jesus, ele suportou tanta coisa por nós na cruz do Calvário, nesse mundo, para que a gente não se canse e nem desanime.
E na luta contra o pecado, muitas das vezes a gente não resistiu até o sangue. Na luta contra o pecado, muitas das vezes a gente não se esforça tanto para permanecer firme. E o ensinamento para a gente é: se esforce, lute, resista o pecado. E quando se refere à família, a orientação, queridos, para a gente é: se esforce, lute, persevere para permanecer firme no casamento, para que a sua família permaneça firme. Então, para a nossa aplicação, compartilho com vocês a seguinte questão: coloque sua família e seu casamento diante de Deus. Não permita que um dilúvio de orgulho afogue o ministério mais importante que Deus deu a você. Peça a Ele que transforme o seu coração, para que você transforme o amor do Pai na vida do próximo, para que você transborde, para que você passe, para que você leve, para que você conduza esse amor para outras pessoas, não somente para você. Você vai transportar para outro, você vai conduzir para outro. Então, ore, coloque diante de Deus o seu casamento, coloque diante de Deus a sua família e cumpra com essa missão. Aprenda sobre casamento de acordo com a Bíblia, não de acordo com o mundo, porque o mundo casa hoje e separa amanhã. A visão do casamento para o mundo é que é dissolúvel, é como um papel, não aguenta uma chuva, não aguenta água, que ele se desfaz. Mas de acordo com a Bíblia, não. De acordo com a Bíblia, é sólido. De acordo com a Bíblia, o casamento, a família é algo que não se desfaz assim. Só que para ele permanecer firme, ele precisa ter Jesus no centro. Uma família permanecer firme, para um casamento permanecer firme, precisa ter Jesus no centro. E precisa ser conduzido pelos princípios da Bíblia. Os princípios eternos, os princípios de Deus. E você precisa aprender sobre esses princípios, você precisa passar esses princípios para os seus filhos. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de propósito, esse 19º dia. Já passamos da metade, Senhor Deus, e estamos alegres, porque sabemos que o Senhor tem nos conduzido nesse propósito. E colocamos mais uma vez a nossa família em oração diante de Ti. Eu coloco mais uma vez os casais, os casamentos, as famílias daqueles que me ouvem diante de Ti. Então abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. O Senhor sabe aquilo que os casais têm passado. O Senhor sabe os tipos de casamentos daqueles que me ouvem. Talvez existem pessoas que não formalizaram seus casamentos, não buscaram uma bênção, não começaram da maneira como devem começar, casando e depois começando uma família. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu padrão, o padrão bíblico, para o casamento, para a família. E conduza de acordo com o Teu querer, Senhor Deus, o nosso lar, a nossa família. Pedimos que o Senhor seja o centro de cada casamento. Pedimos que o Senhor seja o centro de cada família, para que haja realmente esforço, para que haja realmente comprometimento, para que seja firme como uma rocha cada casamento e cada família. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, abençoe cada uma das famílias.